Olá, bom dia. O Maranhão está lançando uma campanha para chamar a atenção para os riscos da tuberculose. É porque os números têm crescido muito no Maranhão. A gente ocupa o 4º lugar em casos no Nordeste e o 14º no Brasil. Quer dizer, a gente não está muito bem nesse registro aí, não. Então, o esforço agora é para diminuir a incidência de casos. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vem falar comigo, vem tomar café para a gente conversar um pouquinho a respeito do que tem sido feito, o que ainda vai ser feito para reajustar esses números, vamos dizer assim, foi a Monique Maia, que é chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado. Bom dia, Monique. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite para estar falando dessa temática tão importante. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Pois é, a gente quando pensa na tuberculose, a gente pensa, essa era uma doença já erradicada, a gente tem condições de erradicar, por que os nossos números continuam crescendo então? Sim, a tuberculose realmente é uma doença, uma das principais doenças infecto-contagiosas do mundo. O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos 30 países prioritários para a doença e o Maranhão ocupa esse destaque, como você havia falado. É uma doença de difícil controle. Por que é uma doença de difícil controle? Porque não está apenas no setor saúde a resolução. É verdade. Né? Não é só diagnosticar e tratar a doença, mas existe todo um contexto social. Por isso que a tuberculose ela é considerada uma doença determinada socialmente. Porque fatores como pobreza, baixas condições de renda, né, dificuldade de acesso, até mesmo moradia, eu vou falar de grupo prioritário, ou moradias precárias, todos esses fatores eles estão envolvidos para maior susceptibilidade à doença. Então, nós estamos em um país que tem ainda essa vulnerabilidade social, vulnerabilidade socioeconômica. O Maranhão também tem esse contexto, fazendo com que essa doença realmente ainda esteja presente, ainda esteja endêmica. Pois é, uma campanha só da Secretaria de Saúde, ela não vai resolver o problema, ela precisa dessa interligação de todos esses fatores que você falou, setor social, políticas sociais, política de infraestrutura, educação, tudo, passa tudo por aí até se chegar a um número, vamos dizer, aceitável ou razoável da doença, né? Sim. Mas, por enquanto, o que está sendo feito pela Secretaria de Saúde? Que bom que você destacou a questão da intersetorialidade, né? Porque a Secretaria de Estado possui um comitê, que é o Comitê de Enfrentamento à Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. Na verdade, é o único estado do Brasil que possui um comitê assim, a exemplo do Ministério da Saúde, que possui o CIEDS, que é justamente para dialogar com outras secretarias, né, ações conjuntas para combater essa doença. Fora isso, nós temos a campanha, né, todos os anos, que inicia-se em março, que eu gostei do nome. Elimina a tuberculose, Maranhão. Tipo, te livra disso, Maranhão. Exatamente, para trabalharmos diversas ações e principalmente agora, um dos objetivos é a busca ativa de casos, né? Nós tivemos aí um período de pandemia e aí vamos ainda falar de pandemia porque a gente ainda tem consequências disso. É verdade. Onde todos os casos de tuberculose ou qualquer outra doença era considerada Covid. Ah, verdade. Então, nós temos muitos casos ainda presentes no nosso território que não foram diagnosticados. Quer dizer, eles foram camuflados. Como se tudo que aparecesse fosse Covid e as outras doenças foram deixadas de lado e foram subindo. Então, era uma doença que não tinha diagnóstico e não tinha tratamento. Estima-se que uma pessoa sem tratamento, ela possa transmitir a doença para cerca de 10 a 15 pessoas. Meu Deus. Então, imagine nós termos um número elevado de pessoas que não foram diagnosticadas, não foram tratadas e isso faz com que essa transmissão continue. 10 a 15 vezes mais, né? Isso, por isso que no período pós-pandemia nós temos esse aumento de casos, né? Então, hoje, o objetivo dessa campanha, apesar de ser Elimina Tuberculose Maranhão, é a busca ativa de casos, né? O diagnóstico correto, o tratamento correto, para que a gente possa interromper esse ciclo de transmissão. Entendi. Esse diagnóstico, ele é
vamos dizer, fácil de fazer, ou ele, a exemplo de muitas outras doenças, ele pode ser confundido com outra doença e assim dificultar um pouco esse diagnóstico? É uma doença, é uma síndrome respiratória também, né? Existe a característica, né, de tosse persistente aí por mais de 3 semanas, a presença de febre no final da tarde, esse emagrecimento, né? Todos são sintomas. O profissional ele precisa estar bem capacitado, né, para a suspeição e para o diagnóstico. Nós temos aí testes, desde teste rápido, baciloscopia, né, enfim, todo esse arsenal aí de diagnóstico disponível para poder suspeitar e concluir que é mesmo tuberculose para indicação do tratamento, que, diga-se de passagem, é muito longo, né? No mínimo aí 6 meses. Então a gente precisa ainda trabalhar a adesão a esse tratamento. Tratamento longo as pessoas tendem a abandonar no meio, né? Vamos continuar só aqui no diagnóstico rapidinho. Por exemplo, é uma pessoa que começa a tossir muito, tem esses sintomas que você falou, que é a febre no final da tarde, o emagrecimento, essa tosse persistente, ela pode numa unidade básica de saúde, que vai ter um atendimento e pode ter logo um diagnóstico? Isso, aí o profissional vai solicitar os exames necessários e para dar o diagnóstico correto, né? Você vai suspeitar. Isso. Aí, fechando esse diagnóstico, já começa o tratamento? Já começa o tratamento. É todo pelo SUS? É tudo gratuito, vamos dizer assim? Tudo gratuito. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento é disponível pelo SUS. Ah, tá. Mas aí a gente volta para a questão agora do tratamento mais longo, 6 meses. Essa pessoa em casa, vamos dizer, uma pessoa que dorme com outra no quarto, que não tem um quarto, aí a gente vai lá para os fatores sociais, né? Quando as casas juntam várias pessoas no quarto, essa pessoa precisa ficar isolada, Monique? Ao iniciar o tratamento, logo ao início do tratamento, essa transmissão ela é interrompida. Mas existe um protocolo dentro da vigilância da tuberculose muito importante, que é a avaliação dos contatos. Então, a partir de um caso índice, ou seja, a partir de uma pessoa diagnosticada com tuberculose, todos os contatos dessa pessoa precisam ser avaliados, precisam ser analisados, precisam passar por um profissional para saber se ele também não está infectado. E assim também realizar o tratamento. É complicado, Corre né? esse risco. É bem complicado fazer um rastreamento de todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que foi diagnosticada, para a partir daí diagnosticar também a situação delas. Isso. Agora vale considerar que são contatos íntimos, né? Aquele contato íntimo e prolongado com a pessoa que tem tuberculose. Não é aquele contato esporádico, mas aquele contato persistente. Ou seja, mora, convive, né? Por exemplo, se você está sentado à mesa com alguém, por exemplo, eu e você aqui, se eu desse uma tossida logo e eu tivesse contaminada, eu poderia te contaminar? Existe essa transmissão, mas existe também a vulnerabilidade às condições biológicas de cada da pessoa, né? Por isso que existem alguns fatores que são determinantes, como, por exemplo, se você tem alguma outra doença pré-existente ou alguma outra infecção que imunodeprime, a exemplo do HIV. Hoje nós temos uma sobreposição de 2 infecções muito importantes, que é a tuberculose e a HIV. É uma mistura quase fatal. A manifestação clínica dessa doença e a gravidade dessa doença, o manejo desse caso, é muito mais complicado. Então, não é só o contato, mas existe esse fator biológico que é inerente a cada um. Quer dizer, a imunidade pessoal vai interferir muito nesse contágio, né? Por exemplo, eu posso tossir perto de você, mas se você tiver uma imunidade razoável, você pode não se contaminar e alguém do lado pode, né? Por isso, esse rastreamento tudo. E é fácil fazer esse rastreamento, quer dizer, pegar todas as pessoas que de alguma forma tiveram contato com essa pessoa, para daí, a partir daí, tentar fazer esse diagnóstico, esse círculo todo em volta dela? Se eu falasse que seria fácil, eu estaria mentindo. Mas nós temos todo um sistema de saúde para isso. Por exemplo, a atenção primária em saúde, ela é de extrema importância, porque nós temos profissionais naquele território. Nós temos médicos, enfermeiras, mas também temos agentes comunitários de saúde. Isso. Que são responsáveis, inclusive, um dos responsáveis por fazer essa busca ativa de casos, esse chamamento, né, esse convencimento junto à população, que é aquele profissional que está naquela relação íntima com a família, digamos assim. Por isso que uma das ações... Os familiares são, com certeza, os mais atingidos, Isso, por isso que uma das ações, né, que o Estado
fez e vai continuar fazendo é a capacitação de todos os profissionais médicos e enfermeiros, mas o investimento em capacitação para os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, ele foi muito grande, né? Para que a gente tenha o maior número de suspeitos possíveis identificados no território e com o encaminhamento correto. Ok, vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa. A gente vai tomar aquela água, aquele cafezinho de todo intervalo e a gente volta já já para continuar conversando. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre as ações de combate à tuberculose no Maranhão, já que essa doença, de alguma forma, a gente ocupa um lugar não muito honroso lá no ranking. A gente está em quarto lugar, como eu falei no início. E agora eu estou conversando com a Monique Maia, que é chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. E, Monique, as ações que estão sendo feitas agora, a campanha já foi lançada, né? Isso. Já foi lançada, foi recentemente, né? Foi, a campanha foi lançada sexta-feira. Isso. Com um seminário que é Elimina a Tuberculose Maranhão, enfrentando as vulnerabilidades. É justamente um dos temas da campanha. A ideia é nós focarmos grupos prioritários, né? A tuberculose ela é bem característica. Existem alguns grupos prioritários que têm um maior risco de adoecimento para a doença. Pessoas vivendo com HIV, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, indígenas. Então, são populações, só para você ter ideia, pessoas em situação de rua têm 56 vezes mais chances de adoecimento para tuberculose. Pessoas vivendo com HIV, população privada de liberdade 28 vezes, indígenas 3 vezes mais. Então, o objetivo dessa campanha é focar na busca ativa de casos, né, principalmente dentro desses grupos. E dentro grupos. dos grupos que são considerados prioritários, porque tem, além do maior risco de adoecimento, também maior risco de evolução para a gravidade. Além disso, um dos focos da campanha é realmente conscientizar a população, o engajamento da população para essa campanha, né? Reconhecimento dos sintomas, né? Para busca, por exemplo, do serviço de saúde, caso se identifique, no estigma da doença, né? Que existe toda um estigma muito grande. Um estigma muito grande. Então, são ações que a gente vai desenvolver, que o Estado do Maranhão, né, que o governo do Estado vai desenvolver ao longo do ano de 2025. Então, não é uma campanha focada no dia 24 de março, que é o Dia Mundial, mas ações durante todo o ano. Não é só para o mês de março, não é só para o dia 24, vai continuar o ano todo. O ano todo. Até porque a doença não respeita calendário, não, né? Não tem essa história de... Você falou aí, por exemplo, numa penitenciária, as celas não são individuais. Se uma pessoa tem, o risco de contágio é muito grande realmente. É preciso muito cuidado nessa situação, é verdade. E a letalidade, quer dizer, as mortes causadas por tuberculose, elas também são taxas altas? São. É uma doença que tem uma elevada taxa de mortalidade. Justamente, talvez, por essa alguma demora no diagnóstico, por os acometidos serem pessoas de grupos vulneráveis. Então, se a gente não tem uma adesão, se a gente não tem um diagnóstico precoce, uma adesão a esse tratamento, pode-se ter a evolução para o óbito. Então, por isso que um dos objetivos da campanha é a vigilância de óbitos, porque é a identificação daquelas causas para atuação eficaz, né? Nós estamos lançando agora um GT de vigilância de óbitos por causas reduzíveis, justamente para entender todo esse contexto e promover as ações que são direcionadas. Por exemplo, uma pessoa que, se alguém vê alguém nessa situação, vê uma pessoa nessa situação, se eu vejo uma pessoa com esses sintomas, o que eu posso fazer? Eu alerto a pessoa, eu alerto a unidade básica de saúde, o que a população, por exemplo, que não está vulnerável, que não está sendo atingida, pode fazer também dentro de uma campanha como essa? São várias vias. Eu posso conversar com o meu agente comunitário de saúde, alertando que existe naquela vizinhança, naquele meu território, um caso que é suspeito. Se eu tiver intimidade com a pessoa, né? Eu posso pode alertar com relação à necessidade de busca, né? Apesar de ser uma doença muito sensível,
né, com relação à forma de falar. Mas de lidar com ela, de lidar, né? exato. Mas é importante, né, se você tem essa intimidade, orientar para buscar um profissional de saúde que vai ter aquela capacidade de diagnosticar corretamente e dar a conduta necessária. Vocês trabalham com expectativa de redução de números em prazos assim definidos, ou ela vai só acontecendo e vocês vão acompanhando? Nós temos um objetivo para o ano de 2025 que não é propriamente dita a redução. Pelo contrário, nós queremos aumentar a detecção para os dados, os índices, os coeficientes que nós já tínhamos antes da pandemia. Tá. Porque é a partir do reconhecimento da situação atual que nós vamos poder ter essa redução fidedigna, né? Não é algo fictício, é algo que nós descobrir os casos realmente, porque só assim exatamente. Vocês vão controlar a expansão da doença, então, né? O objetivo da campanha é busca ativa de casos, é a identificação dos casos que nós temos no nosso território para o correto diagnóstico, o correto tratamento, aí sim, mais na frente, promover essa queda. Sim, não é algo simples e brusco, digamos assim. Entende? Tem sentido. Primeiro a gente precisa diagnosticar os casos que estão de alguma forma, como a gente falou lá no início, eles estão camuflados, estão identificados como outras doenças, né? Tem a Covid de novo, pode ser de novo o caso de Covid, e acaba achando que já sabe se tratar e fica em casa. Isso, exatamente. É mais ou menos por aí. Então precisa primeiro resolver essa situação para a partir daí passar para um controle mais efetivo, né? Tem algum ponto do estado, assim, tipo alguma região, algum município, onde a situação é mais grave, onde vocês têm uma atenção mais redobrada? A tuberculose ela tem uma expansão em todo o território do Maranhão, mas nós temos alguns municípios. Né? Nós temos os municípios que notificam um maior número de casos, talvez também porque tenham um serviço mais sensível. No entanto, nós temos, enquanto municípios prioritários, 23 que são considerados pela taxa de incidência, mas também pela presença dos grupos vulneráveis que nós acabamos de mencionar. Né? Então, são municípios que são considerados prioritários. Dos 217, 23 são considerados aí prioritários. Esses municípios assim, mais vulneráveis, eles coincidem, por exemplo, com os municípios onde o IDH é sempre mais baixo? Porque a gente estava falando de condições estruturais, em condições de políticas públicas, de fatores sociais todos que de alguma forma vão interferir nesse processo. Os municípios coincidem com isso? Coincide porque nós temos municípios com essa característica, mas principalmente coincide com os grupos vulneráveis. Com a presença de população privada de liberdade, com a presença de população indígena. Nós temos um estado muito rico, né? Uma população de 217 municípios. Exato. População em situação de rua. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos números, digamos assim, elevados. Olha, mas eu tenho certeza que da próxima vez que você vier aqui, você vai me dizer que esses números já estão sob controle, que vocês já conseguiram, por exemplo, identificar os casos principalmente, que só pode tratar se identificar, claro, né? Exatamente. Então, o principal objetivo de vocês agora é fazer uma identificação mais fiel desse painel da doença, para a partir daí saber como cuidar. Né? Saber como cuidar vocês já sabem, né? Porque é automático. Precisa só identificar onde está acontecendo para que o tratamento seja oferecido. Mas eu aposto que da próxima vez a gente já está com os números melhorzinhos nesse Eu não tenho dúvida, realmente conhecer para cuidar. Com toda certeza. Objetivo. Para cuidar, é verdade. Olha, Monique Maia, muito obrigada por sua participação no nosso programa, por todos esses esclarecimentos, me ajudar a fazer o café de hoje. Obrigada, bom dia. Bom dia para você. E bom dia para você também que está aí do outro lado, que já sabe, você também tem responsabilidade nisso. Faça a sua parte, se tiver alguém que você tem intimidade, que tem esses sintomas, dá aquela chamadazinha assim bem de leve, de repente a pessoa está até sem perceber o que está acontecendo, não pode confundir com Covid, só quem vai diagnosticar é o médico. Procura uma unidade básica de saúde, que lá com certeza vai ter todo o atendimento e o tratamento necessário. Tchau e até a próxima.